é dia de falar de La Paz, essa cidade incrível cravada no meio das cordilheiras. Nesse vídeo aqui eu vou te passar todas as dicas que você precisa de roteiro, de passeios e também de custo. Quanto que você vai gastar aqui para conhecer essa cidade sensacional. Vem comigo! Buenas viajeros e viajeras, eu sou Jessie do canal Espanhol na Sua Viagem e no vídeo de hoje a gente vai falar de La Paz, a capital boliviana que arrancou suspiros. De verdade me chamou muita atenção, gostei demais, é simplesmente linda, incrível, incrível. E para começar esse vídeo, vou te passar alguns dados aqui que é bem importante, que você já tem em mente aí para você começar a organizar a tua viagem. Vamos lá, vamos começar falando sobre a cordilheira. Eu achava que La Paz estava na Cordilheira de los Andes, mas não. Aqui sim estamos numa cordilheira, mas a cordilheira se chama Cordilheira de La Paz, que é uma prolongação da Cordilheira dos Andes, tá? E quando a gente fala de cordilheira, o negócio é alto. São montanhas gigantescas e sim, La Paz é a capital mais alta do mundo, a 3.600 metros do nível do mar. Então já dá para imaginar o frio que você vai passar por aqui. Independente da época do ano que você resolva vir, aqui é frio. Tem um solzinho, tem a temperatura máxima que você vai chegar é ali nos 17, 19 graus. Assim, ó, com esse sol que a gente tá na hora do almoço, no pico do calor. É o máximo que você vai pegar, viu? E aí já a temperatura mínima varia de 5 até -2, -3 graus durante um ano. Então se prepara, coloca aí roupa térmica e casaco na mochila, porque qualquer mês que você resolva vir, você vai precisar, tá? E outra coisa bacana é que La Paz é uma capital grande, mas ela ainda é menor do que muitas capitais de estados que a gente tem aí no Brasil. Tem em torno de 750 mil habitantes a capital da Bolívia e é espalhada pelas montanhas. Você dá uma olhada aqui em volta, a gente está aqui no mirador, onde você consegue ver a cidade de 360 graus. Ela é inteira sobre montanha, não tem uma rua reta nessa cidade. E aí a gente já vai entrar no nosso segundo tópico, Mal de Sorote. Aqui, como a gente está no meio da montanha, super alto, existe esse Mal de Sorote. Nós brasileiros costumamos ouvir da Bolívia quando a nossa seleção vem para cá e vai jogar em La Paz. E aí fica passando no tempo todo no jornal, na TV, falando que os jogadores precisam se adaptar ao clima, precisam se acostumar realmente com a temperatura, com a falta de oxigênio que tem aqui em La Paz. Vou confessar que eu achava que era meio migué, sabe? Que era um pouquinho de exagero, que podia ter uma dificuldadezinha de respirar, mas que não era tanto assim. E eu vou dizer que este Mal de Sorote é um cabrão, né? Assim, super difícil. Eu e meu esposo passamos muito mal aqui. A gente ficou 3 dias bem ruim, com todos os sintomas que o Sorote traz, que é, ó, enjoo, dor de cabeça, falta de ar, cansaço excessivo, tudo isso a gente ficou bem ruim, tá? Então fica de olho, porque esse Mal de Sorote sim existe, sim, ele é bem forte. Tem pessoas que sentem mais e pessoas que sentem menos, sim, mas já coloca aí no roteiro da tua viagem pelo menos um dia extra para você poder se recuperar dessa sensação ruim que é quando a gente não consegue realmente ter oxigênio, não consegue respirar. Uma coisa aqui que era uma percepção pessoal, eu sempre quis vir para a Bolívia para conhecer realmente a cultura boliviana, toda essa cultura indígena do país, sabe? Essa vestimenta típica que a gente tem, fala em Bolívia, na hora a gente lembra disso. E era isso que eu queria ver. Era isso que eu vim atrás, mas eu achei que aqui na capital não ia acontecer, que eu ia ter que ir para uma cidade mais de interior, um pueblito chiquito, mas foi totalmente diferente. A gente aqui em La Paz esbarra total, em tempo todo, em las cholitas. Cholitas são essas mulheres indígenas que elas têm essa vestimenta típica da Bolívia, o chapéuzinho, as saias bem rodadas, los textiles de colores e tudo isso que a gente imagina da Bolívia. E aqui, qualquer esquina, na padaria, qualquer lugar você vai ver. A cultura boliviana é muito enraizada mesmo na capital. Apesar de eu achar que seria um negócio mais globalizado, que não seria tão forte, foi totalmente diferente. Foi uma experiência sensacional. Inclusive aqui no Mirador Quiliquili, que a gente veio passear, veio conhecer, estava tendo uma apresentação de dança, de música típica boliviana. E foi sensacional.
Então pode vir, vem com tudo, vem para a capital, que tudo isso que você imagina da Bolívia, tudo isso que você tem aí como estereotipo de bolivianos e bolivianas, você vai encontrar aqui na capital. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa vestimenta típica boliviana. Nessas cholitas ou cholas, pode ser cholas, cholitas no diminutivo, que são essas mulheres que se vestem tipicamente com as vestimentas bolivianas, que inclui essa saia bem rodada, bem armada. Essas saias dá a sensação de que todas são muito rechonchas. Você conhece essa palavra no espanhol? Rechoncha, que é tipo rechuchudo, é isso no português? É, né? Rechuchudo. E não são todas as mulheres bolivianas que são reforçadinhas, nada disso. É porque a saia que elas usam é muito volumosa, mas é saia atrás de saia, é um negócio assim gigantesco. E isso é muito típico da Bolívia, que pegou lá da época da colonização da Espanha. Na época da colonização era moda usar essas saias tão volumosas e o pessoal aqui da Bolívia adaptou e usa até hoje. Outro item típico são as mantas, porque igual eu comentei aqui, é frio, é muito frio. E não tem como ficar vestindo jaqueta em cima de saia, né? Então elas vestem tipo um poncho, essa manta. A gente tem até no sul do Brasil, é mais comum usar esses ponchos. E aqui na Bolívia é bem usual. Todo mundo usa, seja homem, seja mulher, eles usam bastante esse poncho para se manter quentinho aqui do que precisa, né? Outra coisa que acho que é o mais típico de tudo aqui dessas cholitas são os textiles de colores, que são esses tecidos com esses padrões bem indígenas e super coloridos, que eles são usados para várias coisas, tá? Quando esses textiles são usados dentro de casa, ele pode ser como mantel, que é a toalha de mesa em espanhol, mantel, ou então assim como pie de cama, que é tipo pé de cama mesmo. Eu acho que em português se diz assim, pé de cama, para colocar ali na beiradinha da cama. E tantas outras coisas que você pode usar um textil. Mas o mais usual aqui é para carregar coisas. É muito doido, porque eles carregam tudo. Aí você vê uma cholita, abre aqui o textil e tem pão lá dentro. Outra tem meias, outra carrega tipo 1000 coisas, inclusive os filhos, as crianças vão lá dentro pendurada no tecido, onde elas amarram aqui e dão a sustentação no ombro e carregam peso pra caramba. Você vê uma pessoa bem pequenininha ali que você fala, nossa, não vai aguentar. Tá lá subindo um mega de um morro aqui em La Paz, carregando quase que a casa inteira, carregando o filho e tudo mais ali dentro daqueles tecidos. Então é algo bem cultural, bem típico. As pessoas não usam mochila aqui, só os mais novos, né, que a gente vê indo tipo para colégio, criança indo para colégio, adolescente e tal. Mas as pessoas que são raiz mesmo, que mantêm a cultura boliviana, elas carregam tudo que tem para carregar dentro desses textiles de colores. E outro item que é o clássico da vestimenta boliviana é o chapeuzinho coco. É um chapeuzinho pequenininho mesmo, que de verdade eu nem sei como é que ele para em cima da cabeça. Se é preso com grampo, se é alguma coisa, eu vou parar alguém aí para perguntar como é que aquilo não cai da cabeça. Esse chapeuzinho coco só foi inserido aí na moda boliviana lá no século 20, onde um italiano que estava zanzando por aqui pegou e falou pro pessoal: esse chapéu aqui é a última moda lá na Europa. E além de tudo, ele traz fertilidade. E aqui o pessoal tem muito essa crença na Pachamama, que é a Mãe Terra. Então esse quesito de fertilidade é tudo muito presente na cultura deles. E aí eles acreditaram nessa história e as mulheres passaram a usar esse chapéu. Só que o detalhe é que sim, esse chapéu era moda lá na Europa, só que para os homens. Os homens usavam esse chapéu, não as mulheres. E aqui na Bolívia é um item do vestuário feminino muito marcante, muito presente. Além disso, outra característica são as tranças. Aqui o pessoal tem o cabelo bem liso e bem escuro, bem preto. Então elas dividem o cabelo em duas partes e fazem duas tranças. E no final da trança elas emendam com um adereço de lã, de lhama, de alpaca. Muitas vezes é para deixar mais colorido, mais atrativo, ou às vezes é com a lã preta mesmo, simplesmente para dar mais volume no cabelo. Então aí tá a curiosidade sobre todo esse vestuário tão marcante aqui das bolivianas.
Agora bora falar de passeio? Aqui dentro de La Paz você vai ter que reservar pelo menos um dia inteiro aí para você conhecer o centro histórico. Então tem muitas construções coloniais e tal, e principalmente reservar algumas horinhas para você se perder no Mercado de la Bruja, que é um conjunto de lojinha de artesanato com tudo que é típico de ervas e tudo mais. Tudo que você quiser fazer compras típicas daqui, esse é o lugar. Então é muito bacana, dá só uma olhada aqui. Próxima parada, Mercado de las Brujas, um lugar que tem uma pegada mais mística, porque tem muita da tradição indígena, onde eles fazem cultos, celebrações, e aí você vai encontrar ervas, bichos empalhados e tudo mais. É muito doido. Aqui no Mercado das Bruxas a gente vai fazer a nossa compra de folha de coca. É necessário para a gente evitar esse mal-estar, essa falta de ar. E aqui a gente encontra chá, folha mesmo para mascar, igual os bolivianos raiz, bala de coca, que vai ser necessário para a gente aguentar a pegada para os passeios, né? Vem assim nos saquinhos pequenininhos ou grandes. E como é que funciona? Você pega algumas folhinhas, dá uma mastigada, morde, machuca um pouquinho a folha e deixa ela aqui no canto da boca. E aos poucos você vai ingerindo a substância que ela vai liberando. E isso te ajuda bastante com esse tal de mal de sorote, que é essa falta de ar, esse cansaço excessivo que a gente sente aqui. Além de todo esse passeio de lojinha e tal, você vai encontrar muitos museus. Um museu que eu indico que é uma parada obrigatória é o Museu da Coca, a folha de coca, que os bolivianos tanto ficam mascando. Tem todo um porquê dessa folha de coca. Dentro do museu você vai conhecer toda a história da folha de coca, o porquê que ela é tão presente na cultura, mas já vou deixar aqui um parêntese que a folha de coca ela ajuda muito nesse mal de sorote, nesse mal de montanha, essa sensação ruim que a gente tem de não conseguir respirar, de enjoo e tal. Eles usam a folha porque ela vai liberando, à medida que você vai ali mascando a folha, ela libera algumas substâncias que te ajudam a sentir melhor. Então é por isso, uma das razões que ela é tão usada em lugares de altitude, como o Peru e Bolívia. Mas fica de olho que dentro do Museu da Coca você vai conhecer muitas coisas mais, inclusive essa curiosidade aqui. E aqui no meio do Mercado das Bruxas você vai encontrar o Museu da Coca. É isso aí, um museu inteirinho para você conhecer a história dessa plantinha, desta hojita tão famosa aqui na Bolívia, no Peru e em cidades de altitude. A folha da coca é um patrimônio cultural e dentro do museu você vai conhecer toda essa história, essa rixa entre política, comercialização, fala muito sobre a cocaína, que é uma droga que vem da folha da coca, e já vou deixar aqui bem claro que não, a folha da coca não vicia, e dentro do museu você vai entender o porquê dessa diferença entre usar a folha da coca como um estimulante ou anestésico, que ela também serve para isso, e o consumo da droga realmente. E dentro de tudo que tem aqui no museu, o que mais me chamou a atenção foi a história da Coca-Cola. É isso aí, não sei se você sabia, mas a Coca-Cola, ela tem como base a coca, que é essa folhinha que eles tanto mastigam aqui na Bolívia. E é legal que a história da Coca-Cola surgiu, na verdade, na França. Começou na França, onde eles colocaram um pouco de cocaína dentro do vinho, o tal do Vino Mariani, que surgiu lá na França, que tinha mais ou menos 0,77 gramas de cocaína dentro do vinho. E esse vinho pegou preço, a galera gostou demais, tanto que no museu você vai ver várias propagandas desse vinho, e ele chegou até os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos ele chegou na época da lei seca, então não podia ser comercializado nenhum tipo de bebida alcoólica. Aí eles começaram a pensar numa outra maneira de aproveitar isso, e foi aí que eles colocaram um xarope com uma concentração bem grande de cafeína, junto com cocaína, água e CO2, o gás carbônico, que gerou a Coca-Cola. Sim, lá no começo a Coca-Cola tinha uma porcentagem bem alta de cocaína. Isso já não acontece mais hoje em dia. Hoje em dia as folhas de coca são só para dar o sabor da Coca-Cola. E inclusive ela é uma das maiores compradoras de folha de coca. Museus, praças e tudo mais você vai encontrar de monte por aqui. Inclusive essa aqui é uma parada obrigatória, que é o Mirador Quiliculi. Mirador Quiliculi, onde você vai conseguir fazer um 360 na cidade e perceber o
quão imenso é esse lugar e quão incrível é a paisagem, com um pico nevado, montanha, a cidade realmente em cima da cordilheira. É o melhor lugar para você ter essa vista geral de como funciona a cidade. Um outro lugar sensacional para você realmente respirar a cultura boliviana é o Mercado del Alto. Igual eu falei para você, El Alto é uma cidadezinha aqui do lado, bem facinho de chegar, super pertinho, e esse mercado acontece 2 vezes na semana. É bem diferente do Mercado de la Bruja, que é mais esse negócio de artesanato e tal. Dentro do Mercado del Alto você vai encontrar de tudo e mais um pouco. Ele é simplesmente incrível. Confere aqui as imagens que eu gravei lá. E essa aqui é a feira 16 de julho em El Alto, em La Paz. Essa feira aqui gigantesca, que tem mais de 10.000 vendedores cadastrados e é a segunda maior feira ao ar livre da América Latina. Fica só atrás da feira de San Telmo, que é lá na Argentina, em Buenos Aires. Aqui é um lugar perfeito para você que quer ir às compras, comprar roupa esportiva, tem aqui de monte, bolsas, sapatos, comida, até uma coisinha ou outra de artesanato. Mas para compra de artesanato eu ainda indico mais o Mercado de la Bruja, que lá você encontra mais essas coisas manuais, aquela lembrancinha para levar para casa. Aqui é uma feira mais para você ir às compras, onde realmente as coisas são bem baratas. Vamos lá dar um rolê na feira? E sim, essa feira 16 de julho é uma loucura, é muita gente, muito movimentado e ela funciona 2 dias na semana. Na quinta-feira, que é um pouquinho mais tranquilo, e no domingo, que é onde é o auge do movimento, tanto para os turistas quanto para os locais virem fazer as compras. Você pode chegar aqui de teleférico, ó, você pega a linha vermelha e para aqui já no comecinho da feira, ou então você vai pegar um minibus, que aqui na Bolívia na verdade é uma van, e na van vai estar escrito caja, que em português, se a gente fosse ler em português, cajá. Então pega essa van e você também já cai aqui. Bora aproveitar porque a feirinha é boa demais. Outra curiosidade muito bacana aqui de La Paz é que aqui tem o maior teleférico do mundo, a linha mais longa de teleférico do mundo. Existem várias linhas, parece metrô, só que aqui tudo voando, tudo pelas montanhas. É muito bacana. É um transporte público muito usado pelos bolivianos, muito usado por los paceños. Paceños é a pessoa que nasce em La Paz. E a gente, claro que vai dar um rolê, né? Mas não é um ponto turístico, mas eu realmente aconselho que você vá dar uma voltinha, tanto de dia quanto de noite. É muito legal, as fotos ficam bem bacanas e uma vista sensacional da cidade. A linha mais usada pelos turistas é a linha roja, que é a linha vermelha. Então já anota aí um rolezinho de teleférico. Inclusive você pode chegar lá no El Alto de teleférico, tá? ¿Qué hora va a estar acontecendo? 5. Passa por aí. E de como le gustan, pues. ¿Costas? ¿Lo puedes explicar? No entiendo. Olha só que legal o passeio que a gente tá fazendo hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira, um passeio romântico. Em vez de a gente estar tomando vinho, porque o vinho daqui é ruim pra caramba, então a gente resolveu dar uma volta de teleférico de noite. E não é que é legal? É melhor que táxi o negócio. É lindo! E aí, o que você tá achando desse passeio, tiozinho? Coisa linda, né? Esse aqui não dá pra ver tanto a cidade, assim, essa linha, mas a gente já andou em várias outras que é linda essa vista, olha aí. Esse aqui até que tá baixinho, no outro que a gente veio, tava mais alto. E olha lá embaixo. É a avenida principal. A gente tá morando temporariamente aqui por perto. O passeio mais procurado aqui de La Paz é de la Carretera de la Muerte. É isso aí, o passeio da Estrada da Morte. A estrada mais perigosa do mundo fica aqui em La Paz. Essa Estrada da Morte, ela liga um pueblito chiquito que se chama Junca
a capital, La Paz. E no meio, assim, realmente é um passeio que dá uma adrenalina gigantesca. Porque já o nome, vamos combinar, né? A Estrada da Morte. Você já não vai, assim, muito feliz para fazer um negócio, né? E fora, durante todo o passeio, que você pode fazer com carro. Teve algumas pessoas que a gente encontrou fazendo de carro, mas o ponto alto é fazer de bicicleta. Sim, descer ladeira abaixo, em la carretera de la muerte, em bici. Exatamente foi isso que a gente fez. As fotos ficam sensacional. É um passeio difícil, vou dizer que não é um passeio assim, você vai fazer um passeio no parque. Não é. Como diz assim, um reboteio, quando a bicicleta fica toda louca assim, você fica tremelicando o tempo todo. É muito forte. Rebotear se chama isso em espanhol. E você fica assim, com a mão, com o braço, tudo moído. Depois de fazer esse passeio, vai ter que tomar um Dorflex ali para dar uma relaxada nos músculos, porque fica bem dolorido. Mas vale a pena, viu? Esse é um dos passeios mais conhecido aqui, é o mais procurado, mas não é o único. Então, se você quiser fazer outros passeios em parques, em reservas nacionais, em cidades aqui perto, tem de monte. Mas um que não pode faltar é esse de la Carretera de la Muerte. Passeio número 2 que tem que estar aí no teu script é o passeio no Valle de la Luna. Realmente é um negócio muito doido, uma paisagem muito diferente, que eu vou deixar aqui uns vídeos que a gente gravou para você conferir. Dá uma olhada nessa paisagem sensacional. Esse aqui é o Valle de la Luna, o Vale da Lua, aqui bem pertinho da capital La Paz da Bolívia. Depois de conhecer a cidade, de fazer aquele recorrido pela capital, vale muito a pena separar um dia para vir para cá e fazer um passeio incrível. Esse lugar aqui se chama Valle de la Luna porque lá em 64, Neil Armstrong veio para a Bolívia para curtir as férias ali, jogar golfe, inclusive tinha um campo de golfe aqui perto, e um amigo dele trouxe ele para dar uma passeada e conhecer o lugar. E ele comentou que essas formações rochosas, as cores, todo esse cenário parecia muito com a Lua. E aí saiu notícia na Bolívia inteira e logo os bolivianos, que são muito gachos, transformaram esse lugar num ponto turístico sensacional aqui na Bolívia. Bora conferir mais um pouquinho. E só para a gente fechar aqui as curiosidades com relação a La Paz, você sabia que ela é uma das 7 cidades maravilhas do mundo? Bom, eu vou ler aqui porque eu não vou saber todas elas, hein? La Paz, Havana, Beirute, Doha, Durban, Kuala Lumpur, acho que se fala assim, e Vigan nas Filipinas. Essas são as 7 cidades conhecidas como Cidades Maravilhas. São cidades onde elas transbordam diversidade e cultura local. Então, olha, La Paz tem que estar aí no teu roteiro de viagem, hein? E no final das contas, quantos dias você precisa para conhecer La Paz? A gente ficou aqui 15 dias, mas é óbvio que você não precisa ficar tudo isso. Nós estamos trabalhando, então a gente faz os passeios só nos finais de semana. E eu indico que aqui 4 dias você consegue conhecer a cidade, fazer o passeio do Valle de la Luna, ir para a Carretera de la Muerte. Todo esse pacotão básico aqui de conhecer a cidade, 4 dias são mais do que suficientes, tá? Você vai conseguir aproveitar e aproveitar bastante. Mas é claro, se você quer fazer outros passeios, aí se programe talvez para passar uma semana por aqui, que você pode fazer vários passeios de bate e volta, como Copacabana, como Oruro, então passeios em reservas ambientais, tá? Então daí se você curte mais dar uma explorada em volta da cidade, aí uns 7 dias é o indicado. Assim como esse. Verdade, tem a escalada. Para quem aí quer fazer uma escalada de montanha, tem um passeio aqui nos Picos Nevados que são bem bacanas. Mas aí, então 4 dias, quanto é que vai custar mais ou menos? Vou te passar uma ideia de preço do que a gente tá gastando na nossa viagem. O nosso mochilão aqui pelos 21 países que falam espanhol tá sendo um mochilão de baixo custo, tá? Então presta atenção que esses preços aí podem variar dependendo do que você optar para sua viagem. Vamos começar aqui falando da moeda, né? Moeda. Aqui a moeda local se chama boliviano.
não é muito criativo o nome da moeda, bolivianos. E a curiosidade já fica aqui, porque esse bolivianos também pode ser chamado de peso, apesar de não ser peso boliviano, é só boliviano o nome da moeda, mas é muito comum aqui na rua a pessoa falar um heladito, um bolivianito, um pesito, eles falam isso direto, então é bem comum você escutar esse peso, tá? E fazendo a relação com o real, um real é 1,3, 1,4 bolivianos, tá mais ou menos aí. E já vou deixar aqui mais uma curiosidade, que a Bolívia é um dos países que tem menos inflação. Então, em 2021, só para você ter uma ideia, eu até anotei aqui, a inflação da Bolívia foi de 0,9%. É uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado nos outros países aqui da América Latina. Então, eles têm uma economia um pouco mais estável, podemos dizer assim, e para nós vale a pena, porque as coisas aqui, de uma maneira geral, você vai no mercado, você vai comprar comida do básico ali, arroz, carne, verdura, fruta, essas coisas do básico, é mais ou menos o preço que está no Brasil, só que a diferença é que é em boliviano. Então você vai pagar, sei lá, pega ali 1 quilo da cenoura, tá 4, só que são 4 bolivianos, tá 3, são 3 bolivianos, então isso deixa pra gente um pouco mais barato, tá? Então vale a pena, as coisas de mercado são um pouquinho mais baratas do que no Brasil. Agora vamos falar de hospedagem. Quanto que custou a nossa hospedagem aqui? A gente pegou um Airbnb, um apartamento inteiro de 2 quartos, um apartamento até que bem grandinho, né, do que a gente costuma ficar, e ele ficou em torno de R$80 o dia, então R$80 para 2 pessoas. Eu particularmente acho bem em conta, porque eu fiz questão de pegar um apartamento que tem calefação, que é o aquecimento, pra gente não morrer congelado, né? Por aqui, porque -2 à noite sem aquecimento não dá. Então ele já foi um pouquinho mais caro por causa disso. Você vai encontrar hospedagens mais baratas, mas daí sem calefação, sem o aquecimento. Então fica de olho, porque eu realmente acho que vale a pena investir nisso. Então fica em torno disso, R$80 para 2 pessoas. O transporte, tanto aqui como o minibus, que são as vans, e o teleférico custa 2,50 bolivianos, 2,50 de bolivianos, que dá uns R$2 mais ou menos. Vale a pena, porque aqui é só morro, então você vai acabar gastando com transporte. A alimentação, como eu comentei, no mercado é um pouco mais barato do que no Brasil, e da mesma coisa se você for sair para comer alguns pratos típicos. Aqui na Bolívia, a cultura de comer na rua é muito forte. Então, as pessoas vendem tudo na rua. Vendem suco no saquinho, vendem batata frita, sabe? Você abre o pacote de batata e te vende só uma porçãozinha. É muito doido. Eles vendem pão na esquina, gelatina na rua. Tudo na rua, e as pessoas comem muito na rua. Pratão de comida mesmo, frango, arroz e tudo lá, sopa. Você vai parar na barraquinha e compra uma sopa. O que acontece? Nós aqui a gente não arriscou muito em comer na rua, apesar de a gente gostar demais de comer de comida de rua, porque a Bolívia não tem a fama de ser um país que realmente se preocupa com condições sanitárias. Então a gente não queria ficar doente. A gente comeu em restaurante realmente umas 2 vezes para provar os pratos típicos, e aí para 2 pessoas em restaurantes um pouquinho mais arrumadinhos, vai ficar ali na casa de 60 a 100 bolivianos, que é mais ou menos o que você vai gastar. Tá um pouco menos aí, se for fazer a conta aí no real, vai dar entre 50 a 80 reais, tá? Para 2 pessoas. Mas se você é vida louca, tá afim de arriscar, quer provar comida de rua, adelante, porque aqui tem para todos os gostos, para todos os bolsos, tá? Agora vamos falar aqui do preço dos passeios. O passeio que a gente fez que foi mais caro foi esse de la Carretera de la Muerte em bici, que custou aqui entre... Você vai achar em várias agências, tá? Ele varia entre 250 a 300 bolivianos e depende do tipo da bicicleta que você vai escolher. Se quer uma bicicleta mais simples, é mais barato. Quer uma bicicleta mais requintada, é um pouquinho mais caro, tá? É nessa faixa aí de 250 a 300 bolivianos. E o Valle de la Luna é 30 bolivianos, e você pode pedir transporte, você vai gastar 2,50 para ir até lá e 2,50 para voltar. No final das contas, aí 35 bolivianos por pessoa, bem de boa, tá? E aí, curtiu as dicas? Então já se inscreve no canal, porque a gente teve que subir um baita de um morro para chegar nesse mirador e gravar esse vídeo aqui para você. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem acompanhar mais dicas do nosso multilaço pelos 21 países que falam espanhol, trazendo muita dica de cultura, de viagem e, claro, para te mostrar que espanhol de viagem é espanhol de conversa. Vem, bora com a gente, vem viajar junto com a gente.